Vamos fazer a última formação, a formação da última mesa aqui do nosso encontro. O tema é o dirigente municipal de educação como gestor dos recursos da educação. Eu vou chamar José Marcelino Rezende Pinto, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, presidente da Fineduca. Isso, acertei. Vou chamar também o Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Por favor, Daniel. E para coordenar, eu vou chamar... Opa, não está aqui. Professora Neide Aparecida, por favor, professora. Venha coordenar a mesa. Bom dia, colegas, dirigentes municipais de educação, professores. Nós temos, então, o professor José Marcelino, professor da USP, campus Ribeirão Preto, foi diretor do INEP e hoje é presidente da Fineduca, Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Daniel Cara, que já foi apresentado aqui ontem, mas é coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação desde junho de 2006. Queria pedir licença para não relatar o restante, porque isso já foi colocado aqui ontem e nós temos um tempo escasso. Nossa proposta aqui é que cada um fale por volta de 20 minutos. Houve uma combinação aqui que o Daniel está passando parte do tempo dele para o Marcelino. E depois nós abriremos, ao final também, o debate. Nós já iniciamos ontem um pouco essa discussão do financiamento, né? E ao final hoje, com certeza, se a gente fosse retratar com aquelas... Quando a gente vê no gibi que sai até fumaça aqui na cabeça, eu acho que vai ser isso que vai ocorrer no final do nosso encontro, né? Vamos saindo fumacinha aqui nas nossas cabeças. Mas isso é bom, né, para mexer um pouco com a gente e a gente chegar nos nossos municípios com muitas ideias para implementar, para dar às nossas crianças, aos nossos jovens, o direito à educação tão falado durante esse evento. Começamos com o Marcelino, então. Bom, boa tarde já, né? Meio-dia e 10. Agradecer muito o convite, né? A gente sempre está em contato aí com a Undime, mas acho que é a primeira vez que eu venho no Encontro Nacional, então é muito legal, né? Legal e um desafio grande também saber da grande renovação, né? Porque passou, né? Os quadros, né, os secretários. Então, assim, eu começo pegando e assim, o Arroio, né? Eu sou fã de carteirinha também, ouço muito e sempre é bom ouvir o Arroio. Ele faz a gente pensar, né? Quanto mais velhinho, mais radical, mais moço, né? Mais apaixonado. Acho que isso é fundamental para a educação, né? A gente precisa de pessoas como o Arroio, esse compromisso com o movimento social. Então, eu acho que dirigente municipal, como sujeito de gestão educacional, acho que o primeiro grande desafio, né, os secretários mais experientes sabem, os que estão entrando agora vão saber, é, de fato, ter autonomia, né, para administrar a conta da educação, né? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, né, mas eu acho que a grande questão, talvez a mais importante que vocês tenham que fazer é o seguinte: eu só vou ser sujeito da gestão educacional quando o artigo 69 da LDB for cumprido. Quer dizer, eu de fato tenho plena autonomia, né? Eu sei de fato qual é o dinheiro da educação, né? Sou eu que assino o cheque,
Percebem? Quer dizer, essa é a questão, porque não existe política educacional se não tiver financiamento. Então, eu acho que talvez a primeira questão que eu vou propor para que vocês se coloquem é a conquista, né, do pleno cumprimento, né, do artigo do repasse dos recursos para as secretarias ou departamentos de educação, né? Mais do que isso, ter uma estrutura também, né, gente? Porque não adianta você ser a pessoa que autoriza a despesa, mas todo o controle de licitação está em outra secretaria, né? Todo o processo do CIOP, né, como bem lembrou a Cleusa, está na Secretaria da Fazenda. Então, você já começa com mãos atadas. O eixo da minha fala, e eu falo muito, então eu vou ter que me disciplinar e você vai ter que me ajudar, é a questão da federação, né? Então, é isso que nós vamos falar. Sou eu mesmo que ando, né? Eu esperando lá. Bom, como eu não pude acompanhar ontem, então não sei se vai ser repetitivo algumas coisas, eu vou tentar ser rápido, para alguns as coisas são normais. O primeiro grande problema da Federação Brasileira é esse que está aí nesse slide, não é isso? Quer dizer, de cada R$100 que nós pagamos em imposto, os municípios arrecadam 5, né? Então é o ente mais pobre da federação. É óbvio que eu tenho os mecanismos de transferência constitucional, não é isso? Eu tenho o FPM, eu tenho o ICMS, mas se eu somo tudo isso, eu vou chegar em alguma coisa em torno de 16% do total também. Quer dizer, é muito pouco. Aí vem o dinheiro do Fundeb, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Só que o Fundeb, ele tem data para acabar, então eu também tenho que estar pensando nisso, né? Então esse é o pano de fundo em cima do qual nós estamos dizendo. Quer dizer, se tem um discurso muito pró-município, né? O município é o local, o município é mais próximo, né? E de fato, o secretário de Educação encontra com o pai do aluno, e o pai do aluno pode cobrar o secretário de Educação. É preciso ver se os municípios têm os meios, né, para que o direito à educação seja assegurado. Então, lá vamos eu falando, vamos lá de novo, sou eu mesmo. Aí, o outro grande problema, rapidamente, é que nem tudo que se paga de tributo no Brasil é imposto. Está claro ou não? Eu tenho uma série de tributos que não são impostos. Por que essa discussão é fundamental? Porque os 18% da União, os 25% de Estado e município incidem sobre apenas o quê? Sobre os impostos. Está claro ou não? Então, na verdade, o percentual não atinge o 34% do PIB, que é o molo maior. Ele incide sobre os 19% do PIB. Percebem ou não? Outra coisa fundamental também, gente, aqui no Brasil a gente tem aquele discurso de ser contra imposto. Quer dizer, quem trabalha com educação no Brasil não pode ser contra a cobrança de impostos. Nós podemos discutir se a cobrança é justa, né? Se a destinação é adequada, né? Mas quem trabalha com educação, né? Por exemplo, os municípios estão vivendo um dilema que é o esvaziamento do IPI. Não é isso? Com as políticas, a linha da geladeira, a linha do carro, tirou o IPI. Só que desabou o FPM, né? Quando eu olho o IPI lá atrás, né, o Imposto de Produtos Industrializados, ele era quase do tamanho do imposto de renda. Hoje ele desapareceu. Isso vai atingir quem? Os municípios mais pobres, como nós vamos ver, né? Então nós vamos ter clareza, porque é aquele discurso hegemônico, pegando carona com arroio de Rede Globo, né? O Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Mentira, né? Mentira, a nossa carga tributária, ela é uma carga tributária que é a metade dos países que têm boas políticas públicas, né? Todo mundo gosta de falar da Finlândia, não é isso? A Finlândia é a mocinha boa na fita. O que ninguém fala é que a carga tributária da Finlândia é 60% do PIB. A nossa é 33%. E que mais? De um PIB pequeno, né? A dos Estados Unidos é 32% do PIB, mas qual é o PIB deles? Percebem? É o famoso PIBão, como eu brinco, né? Coitada da Cleusa, já sabe de cor minha fala, né? Bom, o outro desafio que a gente tem na Federação Brasileira é o das desigualdades regionais, está claro ou não? Então, o que nós vamos ter? Lá em cima, Roraima e Acre, aí nós temos que tomar um certo cuidado, que ali o que eu fiz? Eu peguei a receita de impostos e dividi por habitante. Roraima, Acre, o Amapá tem um valor alto, mas é um falso valor alto, porque a população é muito pequena, não é isso?
Então, na verdade, essa população está muito espalhada no território. Então, é um dinheiro que não faz fartura. Mas vamos pegar São Paulo, né? Vocês observem que o valor por habitante de São Paulo é quase o dobro do valor por habitante da Bahia, por exemplo. Então, esse desequilíbrio regional no Brasil, ele é dramático. E ali não é o dinheiro para educação, tá, gente? É o total de dinheiro de impostos dividido por habitante. Vamos fazer uma continha simples, quer dizer, mesmo São Paulo, que tem um valor alto, né, uns 3.600, vamos dividir isso por 365 dias. São R$10 por dia. Então, quer dizer, mesmo os ricos, entre aspas, percebem? É R$10 para a saúde, para a educação, né? Quer dizer, isso não é para ter desculpa que não tem educação de qualidade, mas é para a gente entender, primeiro, a desigualdade, esse é um dilema, e outra coisa, ali a gente mostra as desigualdades entre os estados, mas a gente sabe que dentro de um estado, as desigualdades também são grandes. Dentro de um município, né? Quer dizer, vai em Salvador, não é isso? E vê as desigualdades dentro do município. Então, esse talvez, eu acho, e aí é o que o Arroio falou, né? Se eu tenho desigualdade, é muito mais difícil das políticas funcionarem, né? Países que têm políticas igualitárias, eles têm melhor educação, melhor saúde, né? Quanto mais desigual, tudo fica mais difícil, percebem? Né? É mais difícil ensinar uma criança que não tem, a família não tem uma política de apoio monetário, uma política de saúde adequada, quer dizer, isso vai bater na educação, não tem como. Bom, aqui também ali eu peguei a receita do município, não é isso? Quais as 3 fontes de receita dos municípios? A receita de impostos locais, tá certo? IPTU, ISS, as transferências federais, que são aquelas do meio, está dando para ver aí? E as transferências estaduais, que são as verdinhas. Então, ali a gente vê também a grande diversidade, né? Primeiro, onde está o grosso da receita de impostos próprios no Brasil? Em 2 estados, né? Se eu somar a receita de impostos dos municípios do estado do Rio e do estado de São Paulo, eu tenho 58% do que se paga de imposto próprio no Brasil. Por outro lado, se eu somar Acre, Alagoas, Amapá, o que eu perdi? Mato Grosso, né? Maranhão, o ML Maranhão que eu me engoli ali, né? Roraima, vai dar 6%. Por que essa discussão tem tudo a ver com o debate da educação? Porque todo secretário aqui sabe o quê? Que o valor de creche do Fundeb, né, o fator de ponderação do Fundeb, ele é uma farsa, não é isso? Quer dizer, mesmo uma creche ruim, né, ou um centro de educação infantil, como disse o Arroio, mesmo que aquele professor não seja considerado professor, que tem uma jornada de trabalho que é diferente de todos os outros, que é muito comum isso ocorrer, né, mesmo no estado de São Paulo, o custo é o dobro, quando não é o triplo, dos anos iniciais, né? Então, e qual é o argumento daquele fator baixo no Fundeb? Ah, mas o município tem a receita própria, não é esse o argumento? E a receita própria não entra no Fundeb. Só que isso não resolve o problema para a maioria dos municípios brasileiros. É isso que esse slide mostra. Ele mostra também o quê? Que nas regiões mais pobres do Brasil, qual é a maior fatia? Transferências o quê? Federais, não é isso? E aí, quer dizer, quando eu tenho políticas federais de redução de impostos, né, de incentivos fiscais, aonde isso vai incidir mais fortemente? Nos municípios mais pobres do país, perceberam? Então, quer dizer, essa questão federativa, né, e não preciso falar isso para o pessoal, para a direção da Undime, mas ela é chave em toda a discussão do financiamento da educação. Vamos andando. Bom, aí é o outro, né, eu fui caçar uns dados lá de 1935, né, olha o caminho da municipalização na Bahia, né, eu peguei Bahia, peguei o Brasil, tem Minas e São Paulo, perfis um pouco diferentes. Então, o que a gente observa? Né? De uma maneira geral,
a Bahia viveu um processo de municipalização até 1960, aí ficou mais ou menos estabilizada, não foi isso? Num patamar alto, né? Num patamar de 50. Aí, de repente, tchum, Bahia subiu. De repente, tchum, o Brasil subiu, né? De repente, tchum, Minas subiu. O que fez subir, gente? Fundef, não é isso? O Fundef, então, o que ocorreu? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, durante quase 60 anos, o tamanho da rede municipal no Brasil ficou mais ou menos estabilizado. Em 15 anos, né, ela saiu de 30 e foi para quase 60. Percebe o que significou o impacto do Fundeb? Né? Então, nós temos o estado de São Paulo, por exemplo, que praticamente não tinha rede municipal. Né? Hoje é mais da metade da matrícula da rede municipal. O Nordeste já tinha uma tradição de rede municipal, mas mesmo assim, houve uma acentuação dos processos de municipalização com várias distorções. Né? Por quê? Vamos dar o exemplo dos municípios de São Paulo. Municípios que nunca tinham administrado uma escola de ensino fundamental, que é um absurdo também, diga-se de passagem, mas quer dizer, era um desenho, né, do Estado, de repente assumiram uma rede inteira. Pensem isso do ponto de vista de professor, do ponto de vista de equipe, de apoio de secretaria. O que isso gerou muito em São Paulo e está gerando no resto do Brasil? O setor privado de venda de apostilas viu o mercado, né? Porque a rede privada de ensino ela não cresce praticamente. Então aí as redes como COC, Positivo, né, viram um filão, e aí o município, que não é tão rico assim, ele abre mão do livro didático gratuito e compra um pacote educacional de setores privados, que vendem gato por lebre. Não é isso? Eles vendem gato por lebre. É importante vocês estarem atentos com isso. É um material, em geral, muito ruim. Porque depois nós vamos mostrar para vocês que não é porque a rede privada tem uma nota no IDEB, ou na Prova Brasil, ou no Enem, melhor que a pública, que ela é necessariamente melhor. Porque o aluno da rede privada não é o mesmo aluno da rede pública. E a nota, ela é muito calcada no perfil socioeconômico do aluno. Percebe ou não? Então, só para ver assim, como o Brasil viveu uma revolução. Quer dizer, hoje a educação é municipal no Brasil. Né? Esse é um dado. Só que isso ainda está produzindo reflexos em toda a estrutura de gestão. Vocês estão sentindo esses reflexos. Né? Depois nós vamos ver um pouco o que significa isso para os municípios. Bom, aí a gente traz um retrato, né, de 2010, aí eu pego a matrícula na educação básica, não é isso? Então, quanto os municípios respondem pela matrícula na educação básica? Então, o que a gente vai ver? Os municípios das regiões mais pobres do Brasil são exatamente os municípios onde mais ocorreu o processo de municipalização, está claro ou não? Em tese, seria de se esperar o contrário, não sei se vocês concordam comigo. Em tese, eu teria que esperar grandes redes municipais, onde eu tenho os municípios mais ricos. Concordam? Só que não é isso que ocorre, né? Vamos pegar São Paulo, né? Minas Gerais, são municípios de relativamente baixa municipalização. Não tão baixas, né? Porque o processo... E ali é toda a educação básica também. Então, ali tem educação infantil, que é função municipal. Mas só para mostrar para vocês, esse é um outro desafio, né? Porque onde o Brasil é mais municipalizado, é exatamente onde os municípios, muitas vezes, têm menos condições, né? E assumem muito mais, porque o Estado se omitiu, né? E aí eu concordo com a Cleusa, quer dizer, o Estado hoje no Brasil, ele está numa posição muito cômoda. Quando eu estou dizendo Estado, são os governos estaduais. Quer dizer, os governos estaduais era como se eles não existissem, né? É como se eles não tivessem, eles lavaram as mãos hoje, né? É gozado, às vezes você vê algumas pesquisas educacionais, você vê alguns resultados que não bate, aí você vai ver o seguinte, é só resultado dos municípios. É como se não existisse ensino estadual no Brasil. Quer dizer, isso precisa ser repensado, então tá bom. Então, vamos passar todo o dinheiro da educação para o município. Não é isso? Eu até defendo um sistema público único de educação. Não na mão do prefeito, aí depois nós podemos debater.
né? Porque hoje está na mão do prefeito, esse eu acho que é um problema. Bom, aí é outra foto da mesma coisa, pegando estado a estado, o balanço do Fundeb. Estão lembrados do balanço do Fundeb? O quanto o município põe no fundo e o quanto ele recebe do fundo. Obviamente, onde municipalizou mais, o balanço é maior. Então, vamos pegar Maranhão e Ceará. Os municípios ficam com quase 70% do dinheiro do Fundeb. Esse foi o lado interessante do Fundeb, não é isso? Se o Estado não tem aluno, então ele não pode ficar com o dinheiro, né? O que esse dado representa? Que hoje os municípios, principalmente do Nordeste, estão administrando dinheiro que, na verdade, constitucionalmente é um dinheiro dos estados. Está claro isso para todo mundo? Né? Por outro lado, vamos na sequência. Esse é o valor, né, para 2009. Quer dizer, os estados, aí não tem o complemento da União, gente. Aí é que os estados, pela regra do Fundeb, repassaram para os municípios do dinheiro, entre aspas, seu, porque na verdade o dinheiro é da população. Mas é aquele dinheiro que quem arrecadou constitucionalmente é o Estado, quase 12 bilhões. Percebe? Só para dar um exemplo, acabou o Fundeb, né? Esse dinheiro acaba. Perceberam o que significa ou não? Significa na Bahia 1 bilhão a menos de dinheiro para os municípios baianos administrarem. Só para, né, porque às vezes o secretário assume muito ali no apagar um incêndio, né, e aí eu acho que a importância do encontro da Undime, que é pensar a longo prazo. 2020 está longe, mas não está tão longe. Quer dizer, nós vivemos hoje, e os municípios em particular, com uma espada no pescoço, né? Quer dizer, acabando, se o Fundeb acabasse hoje, os municípios teriam 12 bilhões a menos, né, para gerenciar. Aí é um outro exercício que eu fiz, que eu particularmente acho que é interessante. O que eu comparei ali? O quanto vem do Fundeb para o município e o quanto é o 25% da receita do município. Então, o que significa lá em cima, o Maranhão? Então, os municípios do Maranhão, e aquilo é média, né, gente? Tem muita variação dentro do estado, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, o que os municípios recebem de recursos estaduais hoje via Fundeb, corresponde a quase todos os 25% da educação. Em outras palavras, ele está administrando o dobro de recursos que ele administraria se não tivesse o fundo. Perceberam ou não? Quer dizer, era como se o secretário da educação não administrasse 25%, administrasse 50%. Não sei se ficou claro isso, né? Isso traz o quê? Um baita do interesse político na Secretaria de Educação, concordam? Quer dizer, considerando que são cargos de confiança do prefeito, quer dizer, para quem o prefeito vai dar a chave de 50% da receita de impostos? Quer dizer, isso vai bater em vocês, como secretários, né? Por isso que hoje nós temos que avançar nessa discussão do que de fato significa a autonomia da educação no âmbito do município, o papel dos conselhos municipais de educação e, por fim, uma outra coisa. O que significa se o Fundeb acabar? Que aquele dinheiro vai sumir. Está claro ou não? Então, se o Fundeb acabasse hoje, né, eu não estou defendendo o Fundeb, o fim do Fundeb, ele tem várias qualidades, quem não sofreria muito? Os que estão embaixo ali, vocês concordam? Quer dizer, Minas, né, Paraná, Rio Grande do Sul, se o Fundeb acabasse, eles praticamente não sentiriam impacto nas suas finanças. Agora, imagine Maranhão, Pará, Alagoas e por aí afora vamos. Percebe ou não? Então, por isso é que temos que ter um pensamento estratégico e temos que tomar um cuidado com a municipalização também, né? Eu fui muito crítico no passado da municipalização, né? Embora eu defenda propostas municipais de educação, é diferente, né? Mas eu sou contra essa coisa do município assumindo escolas do Estado, né? Na ilusão do dinheiro do fundo, né? Por que é da ilusão? Porque nós vamos ver que o dinheiro é pouco, né? Se eu quero qualidade, né? E nós vamos ver que aquele dinheiro acaba, a não ser que eu encontre uma solução permanente, que eu acho que é isso, né? A gente está fazendo todo o esforço do PNE, mas junto com esse esforço tem que ter o esforço seguinte, uma política permanente de financiamento da educação,
Porque o Fundeb hoje tem data para acabar. É 2020. Acabou o Fundeb, os estados vão pegar os 12 bilhões deles, eles vão aceitar os alunos de volta? Percebem? Vamos lá, já estou eu aqui. Bom, aí agora vamos falar um pouco do efeito equalizador do Fundeb. Então ali, vocês viram que a gente não está dando conta de atualizar muito, né? Eu peguei 2011, né? Peguei o per capita, né? Aquela tabelinha que todos vocês têm, que sai no MEC, né? Do valor aluno. Então, eu posso dizer que hoje é mais igualitário? Depois eu vou mostrar que sim, o Brasil Fundeb é um Brasil mais igualitário no gasto aluno do que o Brasil sem o Fundeb, como eu vou mostrar na seguinte. Agora, dá para dizer que é igualitário? Quer dizer, dá para dizer que o maior valor é 1,7 vezes o menor valor? Vocês concordam que era como se eu tivesse 2 níveis de cidadania, né? Quer dizer, entre aspas, né? Um aluno de Roraima, um aluno de São Paulo, ele recebe de 1,5 vezes, né, a quase 2 vezes, o que recebe um aluno da Bahia, do Ceará, do Maranhão. Percebe ou não? Quer dizer, isso, gente, 10 minutos, vamos lá. 10 minutos dos 30 ou 10 minutos dos 20? Dos 30, então vamos acelerar mesmo. Aqui a gente tem que negociar, né? Eu sei que negociar com a Vivian ali, né? A Vivian é linha dura. Bom, aí eu mostro, ainda bem, né, Vivian? Senão, ali eu tento mostrar o seguinte, o que seria o Brasil sem o Fundeb hoje? Tá claro ou não? Hoje, nós estamos falando de 2011. Então, o mínimo em 2011 estimado era 1.729. Aí, qual a continha que eu fiz? Eu tirei o complemento da União. Para quanto cairia o mínimo? Para 915. Ficou claro o que eu estou tentando mostrar ali? Quer dizer, então, o Fundeb praticamente fez dobrar o valor do Maranhão, né? O valor do Pará, né? Então, ali, aquele complemento da União, que hoje deve estar uns 9, né? Não sei quanto que... né? Aqui era 8 nessa época, né? O que esse dinheiro foi fazendo? Ele foi enchendo aquelas colunas, está claro ou não? É isso que o complemento da União faz, né? Ele complementa onde está abaixo da linha. Por isso é que ali a gente vai até o Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte é o divisor de águas, né? Só para vocês terem um parâmetro com a discussão do CAC, que talvez depois o Daniel traga, a proposta do CAC faria o mínimo igual a São Paulo, praticamente. Então, aí eu teria um país igualitário, concordam? Quer dizer, eu teria um mínimo, que não seria o máximo, porque o máximo é Roraima, mas seria, praticamente, eu podia dizer que o Brasil, do ponto de vista de financiamento, é um país igualitário. O fato de ser igualitário significa que a educação é de qualidade? Não necessariamente, né? Porque para saber se ela é de qualidade, eu preciso saber quanto custa uma educação de qualidade. Está claro? Vamos acelerar. E a diferença seria de 3 vezes. Vocês se lembram? Hoje a diferença é de 1,7 entre o maior e o menor. A diferença passaria para 3 vezes. Então, esse é o lado positivo do Fundeb. Decorrente do quê? Do complemento da União. Aí é basicamente... Bom, ali eu tento mostrar a distância entre o CAC, né, que é a proposta do custo aluno qualidade inicial, o Fundeb mínimo, porque o CAC ele pensa ser o mínimo. E aí o que nós vamos ver? Para a creche, vou chamar a atenção só para a creche. Olha a diferença entre o valor do Fundeb mínimo e o CAC, 5 vezes. Percebe ou não? Para fazer o valor do Fundeb, creche, chegar no valor do CAC, eu teria que multiplicar por um fator 5. Isso, a referência é 2010, tá certo, Daniel lembrou bem. Hoje já está melhor, né, Daniel? Hoje está melhor. Mas que hoje o CAC já teria que estar no outro patamar também, né? Porque o CAC foi pensar no momento, né? Na perspectiva de o pré, teria que dobrar. Então, o que significa? O mínimo que o Fundeb dá hoje, que é o dobro do que o Maranhão teria, então, ou seja, esse é o lado positivo, ele ainda é a metade do mínimo que a gente consideraria aceitável. Percebe ou não? Né? Só para ver os caminhos que nós temos para andar.
Aí ali eu fiz uma comparação mais, que acho que é a que é mais importante, que eu tenho feito muito hoje. Eu comparei o CAC, o Fundeb, com as mensalidades privadas. Está claro? E lembrando aquilo que o Arroio fala, é mais fácil ensinar um aluno da escola privada ou um aluno da escola pública? Da escola privada, né? Se a escola privada não tem um laboratório de informática que funcione, em geral elas não têm, isso tem impacto para o aluno? Não muito, porque ele vai ter em casa, não é isso? O pai vai pagar no limite um curso para ele. Se ele não tem um curso de línguas bom na escola, ele vai ter, o pai vai pagar. Então, no mínimo, teria que ser igual. Para ter justiça, eu teria que gastar mais no público do que no privado, porque é mais caro ensinar um aluno com o pai tem menos escolaridade, né? O que a gente chama de menos capital cultural, não é isso? Quer dizer, é mais fácil ensinar um aluno que tem uma assinatura de jornal em casa, né? Que o moleque tem 3 anos, o pai já está falando em vestibular, né? É mais fácil ensinar o neto do Arroio, o Chico do Daniel, ou o meu Gabriel, né? Do que uma criança de uma família que o pai tem primário incompleto, que é a maioria das crianças que estudam nas escolas que vocês administram. E mais ainda nas escolas rurais, que 80% estão no município, né? E aí depois já vamos nas propostas aí que eu quero falar, mas vamos falar. Bom, se o dinheiro é baixo, educação, gente, é o quê? Secretário novo já sabe disso, é salário. Tá claro ou não? Gasto em educação é salário. 80%, 85%, né, do gasto educacional é com salário. Então, no limite, dobrar salário significa quase que dobrar o gasto com educação. Por isso é difícil a negociação salarial. Então, se o gasto é baixo, o salário é baixo, né? Então, professor, isso é dado do IBGE. Então, observem para vocês verem, o professor da educação infantil, ele tem um salário que compete com o vendedor de loja. Então, é essa comparação. Tá bom, agora... Depois a gente volta nisso, esse material vai ficar ali. O que a gente quer mostrar, passaram no vestibular difícil a ser professores. Não tem jeito, me desculpem, mas não tem jeito. Quando eu pergunto para os meus alunos, o que faria vocês fazerem licenciatura com gosto? Ah, teria que ser uns 3 pau, professor. Que bate ali com os valores, né? Bate com o valor de economista, com o valor de jornalista. Quer dizer, aí vale a pena, professor. Né? Agora, 1.600, 1.500, né? Ali é média, início de carreira 1.000 e pouco. Bom, vamos lá que eu preciso acabar, né? Esse é um outro desafio para o debate, é rápido. O professor, onde o professor da escola pública matricula o seu filho? Na maioria ainda é na pública. Lá no Brasil, olha lá, 40% é privada e 60% na pública. Mas onde o salário é maior, ele matricula na privada. Qual é a melhor rede do Brasil? DF. É a que mais gasta por aluno, né? Nasceu lá do projeto, inclusive, do Anísio Teixeira, né? 80% dos professores do DF, da escola pública, matriculam seus filhos na escola privada, né? Esse é algo para a gente pensar, porque a escola pública é sempre a escola do filho do outro, né? Se eu melhoro o meu salário, eu vou procurar colocá-lo na escola privada. E aqui eu vou terminando e vou para as propostas. Eu vou estourar um pouquinho, mas só um pouquinho, juro. Gente, se eu fizer uma prova aqui, uma prova de 10 questões, e corrigir essa prova, e fizer um ranking da maior nota para menor, esse ranking vai bater muito com a classe social de cada um de vocês. Qualquer exame que eu faço, qualquer exame, vestibular, Enem, ele é muito marcado pelo nível socioeconômico de quem participa desse exame. Ali, ó, é um gráfico entre classe social e nota do SAEB. Está dando para ver ou não? Né? Quanto maior o nível socioeconômico, maior a nota no SAEB. Se eu fizer isso para o PISA, vai dar a mesma coisa. Se eu fizer isso para o Enem, vai dar a mesma coisa. Se eu fizer isso para o vestibular, dá a mesma coisa, né? Ali, ó, eu comparei PISA com a renda das famílias de cada estado.
Qual o melhor PISA do Brasil? Distrito Federal. Qual a maior renda per capita? Distrito Federal. Qual o menor PISA? Alagoas. Onde está Alagoas na renda? É a última, percebem? Ou seja, é uma covardia, eu não consigo pensar outro nome, divulgar uma nota de IDEB, de Enem, de PISA, de Prova Brasil, sem mostrar o nível socioeconômico dos alunos. Quer dizer, quando você compara a nota da escola privada com a nota da escola pública, é uma covardia. Percebem? Então isso eu acho que é algo que vocês têm que se rebelar. Porque querer que o município do interior da Bahia, com a renda per capita lá embaixo, tenha o mesmo IDEB do DF, quer dizer, é fazer um peso-pena lutar com um peso pesado. Não sei se é a melhor analogia, mas percebem? Você está comparando banana com melancia. Então não dá. Quer dizer, isso eu acho que temos que cobrar do MEC, do INEP. Quer fazer ranking do IDEB? Então põe o ranking socioeconômico do lado. Né? Porque isso dá para fazer. Entendeu? Isso dá para fazer. Isso está tudo lá, no questionário socioeconômico está lá. Então isso não precisa de fazer mais coisa. Bom, vamos acabando, né? Mais coisa lá. Por que o Brasil tira sempre a nota mais baixa lá? Porque também é o mais pobre. Né? Não é só isso, não é só isso. Depois no debate a gente vai ver. Tem país que é relativamente pobre e tem uma nota razoável. Agora, vamos andando aqui, senão não vai dar mais nada. Eu vou pular, porque senão... Outra coisa, qualidade da educação é só nota? Um pouco na linha do Arroio. Né? O que os estudos mostram? Mais escolaridade reflete perfil mais tolerante. Então, por exemplo, quando você pergunta quem é a favor da pena de morte, eu não vou fazer essa pergunta aqui, que o tema está quente. Mas o que os estudos mostram? Pessoas com mais escolaridade tendem a ser contrários à pena de morte, tendem a ser mais tolerantes com a diversidade de gênero, sexual, de opção sexual. Percebe? Escola não é só... É claro que precisa aprender a ler e escrever. Não estou discutindo isso. A questão é qual a melhor forma de aprender a ler e escrever. Eu acho que é isso. Acho que Arroio, todo mundo que está aqui é a favor de... Se o menino não sabe ler nem escrever, como é que ele vai virar cidadão? Agora, como é que eu faço o menino aprender a ler e escrever? Aumentando a carga de português e matemática e acabando com o resto, como São Paulo está fazendo, por exemplo? Acho que não. Né? Eu aprendo matemática em ciências, eu aprendo português em ciências, em história. Né? Bom, vamos lá. Essa aí era terrível, essa mulher aí. Ela publicou um livro, né? A dona Diane Ravitch, não sei como é que fala. Ravitch. Então vamos lá. Essa mulher era daquele programa do Bush, Nenhuma Criança para Trás, né? Que é o seguinte, nós vamos levar e o quê? É prêmio para professor e castigo para o que não, né? E aí depois de fazer esse estrago, o que ela chegou à conclusão? Né? Eu apoiei as avaliações, ou a accountability, né? Vocês vão ouvir muito essa coisa do accountability, que a ideia é boa. O que é accountability? Prestação de contas. Isso é importante. Agora, o que isso virou? Né? O que isso virou? Né? Virou o quê? Responsabilidade do professor. Né? O professor não ensina, tira nota, ou dá prêmio para que o aluno tira mais nota. O que o professor faz? No dia da prova ele fala, não vem aluno ruim. Não é isso? Ou ele foge das turmas piores. Acabou. Estou encerrado. Então vamos para as propostas. Bom, dinheiro faz diferença, né? É o exemplo da Coreia. Todo mundo cita a Coreia, não é isso? Eu estou enchendo de cuspe aqui, desculpe. Daniel que vai me seguir aqui. É entusiasmo. Todo mundo cita a Coreia, não é isso? O desempenho da Coreia é lá em cima. Só que a Coreia gasta 3 vezes mais por aluno que o Brasil. Percebe? Então, espera aí. Então, dinheiro não faz diferença? Que é o discurso hegemônico? Bom, aqui é os 10% do PIB. Ontem eu acho que vocês já discutiram bastante, né? O Daniel talvez fale um pouquinho. O Daniel fez a campanha, fez algumas contas. Eu fiz outro caminho que é legal, é que os números convergem, né? Então nós chegamos em 7% do PIB em 2016 e 10% do PIB em 2020, né? Por caminhos diferentes. Isso é que é legal, quer dizer, se você faz uma metodologia séria, você chega nos 10% do PIB se você de fato quer cumprir meta, né? E vamos agora só para as propostas, né?
demanda de um novo pacto federativo, esse é o grande desafio. Não dá para discutir, gente, o papel da União, né? O papel estratégico é da União. Por quê? Porque hoje no Brasil, a União é quem mais fica com o bolo tributário e é quem menos participa do financiamento da educação. Isso não é só no Brasil, é no mundo, vamos entender também, né? Porque senão a gente parece que é só aqui que é jabuticaba, né? Mas é óbvio que se eu preciso ampliar, né? Quem tem mais dinheiro tem que contribuir mais nessa ampliação. É uma questão lógica, né? O regime de colaboração precisa mexer, né? É aquilo que eu falei, Estado e município, não é isso? Os estados hoje estão tranquilos, né? Estão esperando acabar o Fundeb, né? Porque eles estão ficando só com o ensino médio, acabou o Fundeb, eles pegam o dinheiro do Fundeb, é claro que a gente sabe que não vai ser exatamente assim, mas se os estados não fizerem nada, aqueles 12 bilhões lá vão cair no colo dele, percebe? E uma gestão democrática, eu quero falar 1 minuto disso, e só 1 minuto para fechar. Gente, o fato de ser local não significa que é mais democrático, né? E agora eu estou falando diretamente para vocês que estão aqui, né? Quer dizer, boa parte dos municípios brasileiros, diretor de escola, e estou falando de Ribeirão Preto, que eu fui presidente do Conselho Municipal, município de 600 mil habitantes, diretor de escola é indicado por vereador, né? Quer dizer, eu conheço secretários de educação que dizem o seguinte: não, Zé, eu não quero administrar o dinheiro de educação, né? Ou secretários de educação que me dizem o seguinte: olha, dessa minha secretaria aqui, eu só indiquei uns 3, o resto não fui eu que indiquei. Quer dizer, como é que vai virar sujeito? Quer dizer, qual é a forma de fortalecer o bom secretário de educação? Para mim só tem uma forma: gestão democrática. Quer dizer, eu preciso criar no município um mecanismo que fortaleça o Conselho Municipal de Educação, né? Que garanta que o bom secretário tenha respaldo popular para aquele prefeito que vai dizer o seguinte: não, eu que mando na educação, porque eu que fui eleito, né? Nesse ponto eu gosto do modelo dos Estados Unidos. A lógica dele é o seguinte: a educação é tão importante que não fica nem na mão do prefeito, nem na mão do governador. É o conselho que escolhe o secretário de educação. Eu gosto. Opa! E a última mesmo agora. Pontos para o debate. O que virá depois de 2020, né? É possível pensar talvez um sistema público único, né, para acabar, porque hoje a gente tem um regime de competição, não é isso? É um empurrando o aluno caro para o outro. Então, qual é o aluno caro no Brasil? O rural, né? Então vai para o município, né? Educação especial vai para o município, o EJA vai para o município, né? Qual é a melhor forma de atuação do governo federal? Isso eu acho que era uma coisa para um dia me pautar, né? Hoje, e eu acho que tem vantagens e desvantagens, qual é a política do governo federal? É o que vocês disseram aqui, são centenas de programas, não é isso? Tem um programa para isso, tem um programa para aquilo, aí o secretário já fica caçando assessoria, né, o que foi dito aqui. Eu, particularmente, eu preferiria um sistema onde todo esse dinheiro que o governo federal faz via transferência voluntária, né, porque orçamentariamente isso é chamado transferência voluntária, coloca no Fundeb, entendeu? E faz uma discussão de política global. Eu acho que é melhor. Confie no secretário, um pouco o que o Arroio falou, né? Confie no professor, confie no secretário. A lógica, eu até entendo o governo federal, porque ele quer induzir políticas, mas tudo tem um limite na vida, né? Se eu começo a fazer 40 programas, isso deixa de ser indução de política e trava, muitas vezes, a política local. Bom, como fazer o local mais próximo, né? Mais democrático? Educação do campo, gente. Em 32 anos, 64 mil escolas fechadas. Hoje, pela Constituição, 4 a 17 é obrigatório, né? A gente até está discutindo na campanha, né, Daniel? Não dá para pensar uma escola do campo de 4 a 17 anos? Não é isso? Porque nós vamos ter que pensar, não é obrigatório? Né? Escola do campo no Brasil é unidocente primária. Quer dizer, agora nós vamos ter que pensar uma outra escola. Acabando. Construir um sistema, eu vi a Vivi aqui já, né, Vivi?
construir um sistema de avaliação, gente, que vá além dos testes. Entendeu? Quer dizer, será que é só teste que mostra a qualidade do ensino? Será que o município ter biblioteca não é importante nas suas escolas? Será que o município do Nordeste ter piscina nas suas escolas não é importante? Eu acho que é. Os pais não têm o que dizer sobre a qualidade do ensino? O que vocês acham? É claro, eu sempre falo com meus alunos, entre o professor e o pai, eu fico com o pai. E aí eu faço minhas palavras do Arroio. A coisa que mais mexe comigo é eu ir conversar com um grupo de professores e dizer o seguinte: o fracasso escolar é porque as famílias estão desestruturadas. Né? E aí o que eu respondo para eles, e a maioria dos meus alunos são, como vocês, mulheres, eu digo o seguinte: se as famílias fossem estruturadas, minhas alunas, e digo para as secretárias que estão aqui, vocês seriam secretárias? Onde vocês estariam? Em casa, na cozinha, cuidando de filho. Percebem? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. A família influencia, é óbvio que influencia. A família de hoje é mais complicada, é óbvio que ela é mais complicada. Mas isso é um dado que eu posso considerar, isso não pode ser uma desculpa, né? Para o professor jogar no aluno, para vocês jogarem nos alunos, então provocar um pouquinho e acabando divulgar a nota do IDEB com nível socioeconômico, já defendi. E por último, vamos implantar logo o CAC, né? Parece que o MEC agora está querendo conversar, então vamos começar o CAC com I, para chegar no CAC sem I, não é isso? Muito obrigado, desculpe aí. Ainda mais foi ótimo. O Daniel vai fazer uma fala rápida aqui, de no máximo 5 minutos, para que a gente possa continuar. Eu gosto tanto do Marcelino que eu topo fazer uma bem curtinha aqui, até porque o Marcelino trouxe pontos importantes, especialmente o questionamento, a forma como o IDEB vem sendo apresentado. E é importante ressaltar, Marcelino, que a campanha aprovou, e a Undime fez parte dessa conquista, a construção do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica no PNE. E na hora que a gente aprovou, eu tenho certeza que isso não vai mudar no Senado Federal, a gente começa a questionar a forma como é feita a avaliação da educação no Brasil. Então essa foi uma conquista muito importante que faz parte de um conjunto de lutas, de uma agenda que a Undime lidera junto e dentro da campanha nacional pelo direito à educação. Gente, eu quero centrar minha fala naquilo que eu prometi para vocês na terça-feira. Mostrar o que de fato significam os recursos do petróleo em educação, sobre que montante a gente está falando. Normalmente, quando a gente fala de recursos do petróleo, as pessoas acham que, até pela forma como tem sido trabalhado na imprensa, através das falas, né, do governo federal, as pessoas acham que esse dinheiro é um dinheiro infinito, que é equivalente ao que foi o ciclo do ouro no passado, o ciclo da cana-de-açúcar e, para o estado de São Paulo, o ciclo do café. Não é disso que se trata. O petróleo é um recurso importante, ele pode viabilizar o dinheiro para a educação, mas não da forma como tem sido trabalhado. Antes disso, eu quero ressaltar um ponto muito importante para vocês. Muitas vezes, quando a gente está conversando com jornalistas ou então está discutindo com parlamentares, eles colocam para nós, de forma muito assertiva, de que a aprovação dos 10% do PIB por unanimidade foi uma aprovação demagógica, que é desconstruir e desconsiderar a nossa luta e a forma como nós conseguimos convencer todos os deputados federais da Comissão Especial, da direita à esquerda, a votar 10% do PIB para a educação pública. E para isso a gente teve, só para vocês terem uma ideia, mais de 25 audiências públicas lá na Câmara dos Deputados, e das 25 audiências públicas a campanha participou, ou diretamente, ou com as suas entidades membros, de 20 audiências públicas. Em todas elas a gente falou de financiamento. Só a Cleusa foi numa 5, falando sempre de financiamento. E quando a Cleusa diz que a gente não vai lá para Brasília com o pires na mão, é porque a gente está querendo discutir o recurso da Federação Brasileira. A gente quer fazer justiça ao município. A gente não quer mais viver num país em que a União arrecada tanto, distribui tão pouco, e quando vai fazer propaganda no início do ano, o MEC sempre diz que os 5% do PIB é mérito dele, sendo que ele só coloca 1 desses 5. Então isso é importante ressaltar, que a gente não abre mão de fazer esse debate sério. Bom, eu vou passar aqui e vou voar. Essa apresentação foi uma apresentação que foi feita no dia 19 de março, quando ainda existia a medida provisória 592/2012,
que tentava distribuir os recursos do petróleo para a educação. A medida provisória caiu e agora foi enviado um projeto de lei que na prática significa o quê? Um projeto de lei, ele não tem a mesma força de uma medida provisória. Então a gente tem que ter clareza disso, porque a nossa luta vai ter que ser maior para vincular os recursos dos royalties à educação. E também quero deixar claro que os 10% do PIB, e ressaltar isso mais uma vez, foi quem fez o governo debater os royalties do petróleo, porque antes disso não tinha nenhum membro do governo federal debatendo transferência de royalties do petróleo para a educação. Então, se esse é um tema de debate hoje, foi a gente que fez o governo se movimentar para discutir como viabilizar os 10% do PIB. Então, vamos lá. Eu vou falar depois no finalzinho, só para explicar o que é custo aluno qualidade, para quem não conhece, né? Uma pena que eu não vou falar disso daqui, mas é só para mostrar para vocês como a gente está envelhecendo, né? Ó, só um dado curioso, vocês vão ver que a grande população brasileira em 2040 vai ser as pessoas com mais de 80 anos e as mulheres muito mais do que os homens. Então vocês vivem muito mais do que a gente. Parabéns para vocês. Bom, vamos lá. Bom, ó, sobre a questão do petróleo. Aí é um processo de conscientização sobre o que a gente de fato está falando de recurso. Em primeiro lugar, tem 2 grandes contratos de petróleo no Brasil. Os contratos da área de concessão, que são aqueles que já são postos, que já estão sendo há muitos anos explorados, são regulados por uma lei de 1997, e como vocês vão ver ali no total geral, em 2022, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, o conjunto dos royalties a serem arrecadados nos contratos de concessão, contrato de concessão, para ficar bem claro, é aquilo que não está dentro do pré-sal, que é o bilhete premiado. Vão significar, em 2022, cerca de 62,1%, ou 62,1 bilhões de reais. Isso é 1,5% do PIB hoje, cerca de 1,5% do PIB hoje. O que significa que se todos os contratos da área de concessão fossem destinados à educação, a educação teria, considerando o PIB de hoje, em 2022 o PIB vai ser maior. Esse valor vai ser menor do que 1,5% do PIB. Mas supondo que fosse hoje, 2022 fosse hoje, a gente teria 1,5% do PIB a mais para investir em educação. Se todos os contratos fossem transferidos para a educação. Qual é o problema? Tanto o projeto de lei 5.500, que hoje está em debate, como a medida provisória 592, como o projeto do Zaratini, que perdeu na Câmara dos Deputados em novembro, então todas as tentativas de vincular esse recurso à educação, todos eles, sem exceção, determinavam uma data de início da validade da transferência dos recursos, baseada no quê? Na data de início do contrato. Então, só contratos firmados a partir de 3 de dezembro de 2012, que é quando a presidenta Dilma edita a medida provisória, é que trariam recursos para a educação. Só que esses contratos, eles são os contratos menos importantes em termos de arrecadação geral. O que significa que a gente não teria esses 62,1 bilhões de reais para a nossa área. Vocês entenderam? Porque a grande parte dos contratos são do passado. Tá certo? Com o tempo, os contratos iam chegando, o dinheiro ia começar a chegar, mas ia demorar muito tempo. Bom, qual é o dinheiro de fato que o petróleo pode dar para o Brasil? É o dinheiro do pré-sal. O pré-sal, que é o bilhete premiado, que trabalha sobre um novo contrato, que é o contrato de partilha. Basicamente funciona assim. A Cleusa, ela representa uma empresa de exploração de petróleo, ela vai entregar um envelope na licitação em que ela vai dizer que ela vai ficar com 10% do negócio, por exemplo, e eu, governo, fico com 90% do negócio. Chama partilha porque se determina a vitória na licitação através de uma partilha na distribuição dos recursos. Esse é o bilhete premiado e é aí que a gente pode lutar por recursos para a educação. No petróleo, lá a gente ganharia 1,5% do PIB se fosse hoje. Com o regime de partilha, né, que é o bilhete premiado, só para vocês terem uma ideia, para ser bem rápido aqui, o total da União, naquilo que compõe o Fundo Social do Pré-Sal, que é onde vai ser canalizado o dinheiro
do petróleo, do contrato de partilha, daria cerca de 3,25% do PIB a mais. Quando a gente fala de 10% do PIB, a gente hoje investe 5,3% do PIB. Aliás, nunca ninguém mostrou esses dados oficialmente de forma segura, né? A gente diz que é 5,3% do PIB porque a gente acredita. Não tem uma planilha do governo que, de fato, mostre que é esse o montante. Mas o total da União, do Fundo Social do Pré-Sal, responderia a 3,25% do PIB. Então, 5,3 mais 3,25, a gente já dá um salto importante rumo à luta dos 10% do PIB. Ainda assim, não é suficiente. Então, só o dinheiro da União, do Fundo Social do Pré-Sal, não daria conta da nossa necessidade. Agora, se a gente vinculasse tudo, o Fundo Social do Pré-Sal mais os royalties do contrato de partilha de estados e municípios, a gente teria 4,15% do PIB a mais em educação. Aí a gente começa a falar de dinheiro que, de fato, viabilize a nossa meta de garantir 10% do PIB, que é uma meta que só fala de garantir o mínimo necessário para a gente ter um padrão de qualidade na educação brasileira. Então, isso significa o quê? Significa que a nossa luta não pode ser simplesmente uma luta voluntariosa. Queremos o dinheiro do petróleo para a educação. Tem que ser uma luta técnica, tem que ser uma luta bem argumentada. Nós queremos todo o dinheiro arrecadado com petróleo para a educação. Porque não basta vincular, e eu acho correto vincular, o dinheiro de estados e municípios para a educação. É preciso que o governo federal também vincule aquilo que ele recebe para a área. Porque é fácil para o governo federal ficar na posição de transferir os royalties que ele ganha nos contratos de concessão, porque é pouquinho. Agora, o que a gente quer é que o governo federal assuma o compromisso de transferir o dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. A gente pede que isso seja para sempre? Não. A gente pede que isso seja por um tempo determinado, que determine, de fato, o PNE e depois um critério de transitoriedade. Depois dos 10 anos do PNE, mais provavelmente 10 anos em que esse volume vai diminuindo, a gente pode transferir o restante para a saúde? Pode e deve. A gente nunca vai defender que direitos são mais importantes, o direito à educação ou o direito à saúde. Os direitos, eles são complementares e interdependentes. Eles conversam entre si. Agora, a emergência, a necessidade absoluta e a única área social que tem um cálculo do quanto ela precisa é a área da educação. E essa é uma conquista nossa. Quando a gente coloca isso para os senadores, todos eles ficam quietos. Porque, de fato, todas as áreas precisam, mas nenhuma tem uma planilha de custos tão bem trabalhada como a planilha da educação. Só para dar uma ideia de como a gente precisa ter consciência sobre a nossa luta. A regra atual da MP 592/2012 e do projeto de lei 5.500, que agora está já na Câmara dos Deputados, que foi enviado pela presidenta Dilma no dia 30 de abril, ela vai dizer, conforme os contratos do pré-sal, que do dinheiro do pré-sal, que é o bilhete premiado, só 0,015% do PIB chegariam em educação. Quer dizer, está muito abaixo do que a gente precisa. Quem quiser depois se aprofundar mais nesse tema, tem matérias da Agência Brasil que deu conta de explicar bem como isso funciona. Né? Até porque o meu tempo está premido, eu não posso me estender muito em como a gente construiu essa projeção, que foi com um professor da Universidade Federal de São Carlos. Mas o ponto central é, a gente, quando aprova os 10% do PIB, faz com que o governo tenha que se movimentar, tentando buscar uma solução para viabilizar esses 10% do PIB. Eu considero uma grande vitória a presidenta Dilma querer vincular os recursos do petróleo à educação, mas isso tem que significar, de fato, vincular os recursos do petróleo à educação. Não pode ser simplesmente vincular uma pequena parte que não vai viabilizar uma mudança na relação, principalmente entre a União e os municípios. Bom, o que é o custo aluno-qualidade em 1 minuto? O custo aluno-qualidade é um instrumento que nós calculamos, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com participação central do Marcelino e da Denise, que está ali, né, da Ação Educativa, que era a coordenadora da campanha, que vai determinar quanto custa uma educação pública de qualidade a partir daquilo que é necessário em termos de insumos para garantir uma educação de qualidade. Quais são os insumos mais importantes? Número de alunos por turma, determinar números máximos de alunos por turma. Remuneração inicial dos professores, a gente trabalha com o piso, né, como uma remuneração inicial para os profissionais de ensino médio.
política de carreira, formação continuada e os insumos que são necessários para criar aquele critério de estabelecimento de uma escola pública que garanta o direito do estudante, garanta o direito do professor de realizar bem a relação de ensino-aprendizagem, que são as bibliotecas, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, tudo aquilo que deve ser garantido numa escola pública. Eu visitei uma creche em São Bernardo do Campo, que também é um equipamento de educação infantil e que atende a EJA e ensino profissionalizante em horários alternados. Ali você tem todos os insumos do CAC, por exemplo. Eu não tenho dúvida de que as crianças que vão para aquela creche, que vão para aquele CEL, né, que vão para aquela escola de educação infantil de ensino fundamental, que pega também ensino profissionalizante, porque tem que se aproveitar o máximo possível do estabelecimento, né, Cleusa, do prédio, eu não tenho dúvida de que aqueles cidadãos eles vão ter, de fato, uma mudança na sua vida, porque vão ter acesso a insumos fundamentais para a garantia dos seus projetos de vida. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de financiamento da educação, a gente fala de, pelo menos, garantir o mínimo necessário para que o Brasil, de fato, se desenvolva e, antes de tudo, garanta o direito à educação dos seus habitantes. Bom, não sei se eu estourei muito meu tempo, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Nós agradecemos muito ao Daniel, ao professor José Marcelino, e lamentamos não poder abrir mais debate. O compromisso que eles fizeram aqui conosco é que aqueles que tiverem questões para serem colocadas, podem fazê-las por escrito e eles se comprometem a respondê-las, né? Coloquem o e-mail de vocês, que o professor José Marcelino e o professor Daniel se comprometem a fazê-las, a respondê-las para vocês, tá? Pelo adiantado do nosso horário, nós não temos mais como abrir inscrição. A professora Justina ainda queria fazer uma questão. Pois não. Pois não. Bom, acho que aí no encerramento, nessa mesa, não só, mas eu penso que os seus encaminhamentos devem ser mais do que só o que foi discutido aqui agora. Eu passo para a coordenação, para quem vai fazer o encerramento aqui do nosso plenário, dizer para vocês que nós temos certeza que estaremos levando na nossa bagagem bem mais do que os impressos que aqui nós recebemos, né? Mas todo o debate, toda a discussão que fizemos nos dá mais clareza daquela que é a nossa tarefa importantíssima de levar a educação para as nossas crianças, para os nossos jovens.